A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no seu coração. Queridos irmãos, eu vou colocar um áudio para vocês ouvirem aqui agora, de algo surpreendente que aconteceu na Congregação Cristã no Brasil, no culto de ontem, do dia 25 de maio de 2025. Em uma pequena cidade na região do interior do Pará, um irmão, depois de ouvir uma heresia absurda, ele levanta e repreende o cooperador e chama a atenção da própria Irmandade. Isso aconteceu numa igreja da Congregação Cristã no Brasil da região de Zé Pofelho. Se eu não estiver falando errado, região de Zé Pofelho fica no interior do Pará. E eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem isso. Antes de colocar o áudio, só quero pedir para você conferir a sua inscrição no canal e veja se o sininho está ativado. Conforme você vê na imagem, não basta estar só inscrito, você tem que apertar ali e clicar em todos para que você possa receber os vídeos, os próximos vídeos e as próximas lives. Faça isso para que você não perca nenhum conteúdo desse canal aqui, ok? Estamos aqui há mais de 15 anos lutando e trabalhando pela verdade, combatendo as heresias que foi ensinado para nós há muito tempo dentro da Congregação Cristã no Brasil. Bom, dito isso, agora nós vamos ouvir o áudio, ok? Vou colocar o áudio aqui para nós ouvirmos isso e para você entender a heresia, que o irmão não conseguiu gravar a heresia, lógico, foi pego de surpresa, né? Mas ele gravou, alguém ali gravou a hora que ele levanta e repreende o cooperador e repreende a Irmandade. Segundo o relato das testemunhas que estavam lá, disseram que no momento da pregação, o cooperador disse que Jesus Cristo não fez tudo, não deu tempo para ele fazer tudo, ele não conseguiu fazer tudo. E o que aconteceu? Por isso que Deus mandou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo e os apóstolos terminassem o que Jesus não conseguiu fazer. Uma verdadeira blasfêmia contra a obra de Deus. Dizer que Jesus foi incapaz de terminar sua obra, de que alguma coisa possa ter atrapalhado a sua obra e impedi-lo de fazê-lo completo, é simplesmente uma heresia que realmente, concordo com esse irmão, não dá para ficar calado. Mas a resposta que ele deu, no momento em que ele levanta, é simplesmente fantástica. Você vê que o Espírito Santo atuou ali, falou pela boca dele. Ele traz uma passagem bíblica que destrói, desarma, derruba essa heresia que é ensinada ali naquele culto, dizendo que Jesus não foi suficiente, não fez tudo, né? Ou seja, eles estão arrumando de todas as formas argumento para justificar a salvação por obra, que é uma das maiores e piores heresias que existe, porque além de dizer que Jesus não fez a parte dele completa, que ele não foi suficiente, você ainda está roubando a glória dele, porque se é por obra, você tem do que se gloriar, meu querido. Eu vou pôr aqui então o áudio dele no culto, em pleno culto, e depois um áudio que acabou me mandando para falar comigo. Vamos ouvir aqui então, tá? Só para você entender, esse cooperador disse que Jesus não foi suficiente, ele não fez tudo. Portanto, é por isso que é a lógica de Deus mandar o Espírito Santo para complementar a obra de Jesus, e os apóstolos também fizeram sua parte para complementar aquilo que Jesus não terminou de fazer. Gente, essa igreja blasfema demais contra Deus, contra o Espírito Santo e contra a sua palavra. Jesus Cristo, rapaz, eu não sei como é que esse povo pensa ou acha sobre Jesus. Eu não sei. Vamos ouvir, presta atenção no áudio aqui. Esse áudio aqui, esse primeiro áudio, é o momento do culto, quando ele se levanta. Vamos ouvir. Pessoal, eu quero só falar um recado aqui, pessoal. Quero ver esse tanto de homem aqui, ó, esse tanto de mulher. A Bíblia diz que é lícito que os erros aconteçam para que os sinceros se manifestem. E como é triste ver essa quantidade de homens, quantidade de mulheres, e não ter um que conheça a verdade. Para não ter um que tenha sinceridade a respeito da verdade. No início se falou aqui que Jesus Cristo, ele não cumpriu tudo porque morreu antes. Esse espírito não é de Deus, porque Jesus aí é diminuindo a Cristo. Jesus cumpriu tudo que ele veio cumprir. Quando Jesus disse,
eis que está consumado, ele está dizendo, eis que tudo foi cumprido, tudo foi feito. Não é diabo não, irmão, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então, vocês leiam a Bíblia para não ser enganado pelo espírito do erro, viu? Porque não tem ninguém sincero, se tivesse sincero se levantaria e repreendia, porque isso é diminuir na Cristo. Vão aprender a verdade, em vez de estar ouvindo heresias. Você viu que teve alguém lá no fundo que falou que era o diabo que estava falando ali na boca dele. Tem misericórdia, senhor, é o diabo. Ele falou, isso aqui não é o diabo não, irmão, isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. E eu vou colocar os outros áudios aqui. Eu me lembro alguns 12 anos atrás, eu acho. Uns 12 anos atrás, eu fiz análise de um vídeo de um irmão, de um povo, um grupo de irmãos da Assembleia de Deus que não admitiram de forma alguma um irmão que estava falando umas coisas erradas, umas heresias, e o culto simplesmente parou. Eles levantaram, tá errado, blá, blá. E eu lembro que eu fiz essa análise com tristeza, dizendo assim, o meu sonho é que o povo da congregação chegasse nesse ponto de não permitir que hereges falem tranquilamente na igreja. Pode falar, mas vai ser repreendido. Eu falava naquela análise que isso era um sonho e que eu acreditava naquela época, assim, isso nunca vai acontecer. A CCB nunca vai acordar ao ponto de falar, a gente não pode ficar do lado ou ficar em silêncio quando absurdos são falados dentro do culto. Porque você se torna conivente, você tem que acreditar na Bíblia, a Bíblia fala isso. Você tem que repreendê-los. Como esse irmão citou aí, é lícito que haja heresia. Em outras traduções ainda diz, até importa que haja heresia para que os sinceros se manifestem. E a resposta desse irmão, e dá para ver que é real o que esse cooperador falou, porque ele cita a frase do cooperador nesse momento que está repreendendo a igreja. Ele falou, no início foi falado aqui que Jesus não fez tudo. Ele não fez tudo, então é óbvio que isso é verdadeiro. Ele está falando isso diante da igreja, diante de todo mundo lá. Né? E esse homem levantou com coragem e repreendeu esse absurdo. Se na CCB, se em cada igreja tivesse pelo menos uma pessoa igual a essa, uma, duas, estava ótimo, não ia ter tanta heresia e tanta gente falando bobagens nos cultos da congregação, porque ia forçar eles, de um modo ou de outro, eles iam ter que começar a fazer alguma coisa, ou seja, eles iam ter que começar a estudar a Bíblia. E vocês ainda insistem em pregar contra o estudo da Bíblia. Tá aí, ó. O resultado tá aí. Todo mundo tá vendo. As heresias, as lambanças. O culto online da CCB é pura vergonha. Pura vergonha. O culto online da Congregação Cristã no Brasil. E tem gente, quando a gente fala aqui, eles não falam de Jesus, eles não falam do Evangelho. Aí o sujeito fala uma palavra e Jesus disse, ou seja, ele nem está falando de Jesus, ele está mencionando o que Jesus disse. Para eles é suficiente, porque mencionou o nome de Jesus. Olha só, se essas pessoas não são com a mente cauterizada e escolher o lado que elas querem seguir, vocês vão para o inferno, desculpa falar isso. Se vocês não se arrependerem disso e não voltarem atrás, porque não há salvação fora de Cristo Jesus. E isso importa que seja que você creia que a sua salvação é plena e completa em Cristo. Como esse irmão falou agora há pouco, repreendendo o cooperador. Jesus disse na cruz, está consumado, significa que está tudo pago, foi tudo feito, está completo. Ele nos salvou, ele não deu uma entrada na salvação. Ele nos salvou. Se você crê, você está salvo. Significa que você não tem que fazer algo para ser salvo. Simples assim. Meu Pai do céu. E eu vou mostrar aqui mais uma informação para vocês. Né? Veja esse papelzinho. CCB não diz que a CCB está crescendo. Não, que a CCB está crescendo, ela está expandindo. Essa aqui é uma Santa Ceia que também foi feita ontem, dia 25 de maio de 2025.
Congregação Vila Helena, Carapicuíba. Olha aqui, atendimento pelo irmão ancião Nelson Zanelato, Central. Os participantes, 55 irmãos, 93 irmãs. Um total de 148. O ano anterior, 154. Diminuiu. Mais gente foi embora. 6 pessoas a menos. E detalhe, todos os anos estão batizando pessoas na CB e mesmo assim ela está diminuindo. Ou seja, você tem uma quantidade muito maior de pessoas saindo do que entrando na igreja. Isso aqui é uma análise do ano de 2023 de 2024 para 2025. Se for buscar, eu até peço para os irmãos que tiverem a papeleta dessa mesma igreja antes de 2020. Antes. Provavelmente, a diferença vai ser grotesca e muito maior. Porque o povo está indo embora da CCB por conta das heresias que foram descobertas. O povo entendeu que a CCB está pregando muita heresia, que as pregações não se cumprem, que a profetada não passa de pura enganação, e o povo acordou. E só vai ficar o fanático religioso adorador da placa. Agora vamos voltar aqui ao áudio desse irmão. Depois que ele chegou em casa, ele fez alguns áudios e vamos ver o que ele fala. Presta atenção. Pois é, você é brabo. Eu não tá me aguentando mais não de ouvir tanta heresia, tanta afronta contra Cristo. Né? E hoje deu para ver que realmente não tem cura CCB, porque o próprio povo gosta. Né? O povo tudo ficaram contra mim. Tudo me repreendendo, dizendo que eu estava endemoniado, era gente para todo lado, porque no áudio não dá para ouvir, mas você dá para ouvir lá no fundo. As pessoas dizendo, o sangue de Jesus tem poder, outros dizendo, está endemoniado. Né? Então, não tem jeito, porque o povo gosta de ouvir a mentira. O cara diminuindo a Cristo, o povo nem está percebendo, estão glorificando a Deus. Aí quando o cara se levanta para falar a verdade, aí sim, aí esses para eles está endemoniado. Então, não tem conserto. E aí, Pai do Senhor Jesus. Pausar aqui. Agora ele mandou um áudio para mim. Você viu o que ele falou? Não tem conserto. Porque o povo tudo ficou contra ele. Como a gente viu no áudio mesmo dele lá, alguém falava no fundo, é o diabo. Ele falou, isso aqui não é o diabo não. Isso aqui é a verdade. O povo não quer nem saber de Jesus. É por isso que eles não ligam. Esse irmão só se sentiu incomodado porque o evangelho entrou nele e ele pegou amor por Jesus. Quando você tem amor por Jesus, você não consegue ficar passivo. Você não consegue ser passivo. Alguma coisa você vai fazer. Ou você fala, ou você sai dessa igreja, né, para não acabar interrompendo outros cultos. Alguma coisa você faz. Porque o amor por Jesus nos impele a fazer isso. Essas pessoas que estão lá não amam a Jesus. Eles não amam Jesus Cristo. Ou seja, eles veem uma baita de uma blasfêmia dessa, eles nem ligam. O importante para eles é que o culto continue andando. O importante lá é que venha a profetada de cada dia que eles gostam, que eles estão acostumados. Que Deus mande a profetada nossa de cada dia. Só falta colocar isso na oração do Pai Nosso. Não nos deixe faltar a profetada de cada dia. É simples assim. Aí ele mandou esse áudio aqui para mim, depois que chegou em mim, eu entrei em contato com ele, e eu falei com ele, olha só. Aqui no Pará. Fica aqui no interior, na roça, sabe? Na região de Senador José Filho. O cooperador é o Cabo Jean, conhecido aqui por Cabo Jean. O cooperador é o Cabo Jean, que pregou essa heresia. Deve ser outra vítima do sistema CCB. Mais uma vítima que acredita e não precisa estudar a Bíblia, que Deus vai dar um twin aí na cabeça dele na hora do culto, ele vai para a parede branca, vai dar um twin e pronto. Ele sabe tudo que precisa ser pregado e aí sai espalhando essas heresias. Isso não é alimento do céu, isso não é evangelho. E se esse povo continuar comendo isso, vão parar tudo no inferno. Não tenho dúvida disso. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.